Vamos ler então Isaías capítulo 53. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Isaías 53. Aqueles que encontraram, diz amém. Quem não encontrou, diz eu ainda não. Mas eu quero abrir a sua Bíblia em Isaías 53. A versão que eu estou lendo é a NVI 2011. Nós descobrimos essa semana, depois de muitos estudos, que a versão que nós estamos lendo é a NVI 2011, e nós vamos ler 12 versículos apenas. Preste atenção. Quem creu em nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto, um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Verso 8: com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse mentira em sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, ou seja, a sua descendência, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão, depois do sofrimento da sua alma. E ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por último, verso 12: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que nós vamos viver de experiência aqui nessa noite. Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração como uma espada,
e possa Deus realmente cortar o nosso coração para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus essa noite, amém? Glória a Deus, obrigado Senhor Jesus, obrigado Senhor, obrigado Pai. Meus irmãos, esse texto de Isaías, ele foi escrito 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus. Se você der um Google e escrever texto de Isaías 53, qual a idade, você vai ver que foi escrito 700 anos antes de Jesus. O profeta Isaías, ele é considerado um dos profetas maiores. Nós temos os profetas menores e os profetas maiores. Por que profeta maior? Porque tem um livro mais extenso, e os profetas menores têm livros menores na Bíblia. Quando nós falamos sobre a Santa Ceia do Senhor, representado pelo pão e pelo vinho, muitos de nós nos questionamos sobre de onde surgiu, por que nós fazemos, por que realmente acontece. E a Santa Ceia, ela tem duas representações. A primeira delas é o partilhar. Nós dizemos aqui sempre que o último milagre de Jesus foi realmente o partilhar. Mas algo que nós também devemos aprender é que a Santa Ceia é a representação do que viria, ou seja, a morte de cruz. Hoje, na casa, eu quero falar sobre o ato da ceia na perspectiva do profeta Isaías. Eu quero representar a Santa Ceia naquilo que o profeta Isaías diz. Se você pegar livros de Charles Spurgeon, principalmente a coleção Sermões sobre a Cruz de Cristo, que é uma linda coleção de livros, Charles diz o seguinte: Cristo não foi forçado à cruz, ele reinou a partir dela. Existe um reino de Cristo a partir da perspectiva de cruz. Quando nós falamos da cruz, muitos de nós viemos de uma tradição católica, apostólica, romana, onde nós vemos um Cristo apoiado em uma cruz, um Cristo pregado em uma cruz. Enquanto cristãos que somos, nós devemos acreditar em um Cristo ressurreto. Um Cristo que não está mais pregado numa cruz, mas um Cristo que venceu. Hoje nós não vamos lembrar e pensar num Cristo que foi martirizado, mas um Cristo que venceu sobre todas as coisas. A Santa Ceia não aponta para uma tragédia. A Santa Ceia, ela aponta para uma decisão que nos leva à eternidade. A cruz não foi algo que aconteceu por coincidência com Jesus, mas foi algo que Jesus decidiu assumir. E Isaías não descreve um mártir. Isaías não escreve Jesus como alguém impotente. Isaías descreve Jesus como um servo consciente, como alguém que se entregou por mim e por você de maneira concebida, de maneira consciente. Jesus se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, sabendo que isso iria acontecer, se decidindo por isso. Não foi algo que ele disse: eu não quero fazer, eu não irei fazer, o meu propósito não é esse, em nenhum momento. Agora entenda, assim como nós, Jesus experimentou todas as dores, todas as angústias, todas as tristezas, depressões, enquanto de um ser humano. Então Jesus, sim, momentos antes da sua crucifixão, ele diz a Deus: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua.
E alguns pontos importantes que nós devemos atentar a esse texto de Isaías é que, em primeiro lugar, o silêncio de Jesus não foi uma fraqueza. Silêncio não é uma fraqueza. Diga comigo, silêncio não é uma fraqueza. Acompanhe comigo no verso 7. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Eu não sei você, mas 80% das discussões na minha casa são para descobrir quem é o culpado por alguma coisa. Quem foi o culpado por deixar uma toalha em cima da cama? Quantos homens compartilham essa tristeza comigo? Quem não tirou os pratos da mesa? Eu fiz a comida, a única coisa que vocês precisavam era tirar os pratos. Quem deixou a geladeira aberta? Quem não deu comida hoje para a cachorra? E sempre a gente tenta encontrar um culpado. Lá em casa, quando a gente começa a levantar essas discussões, eu já olho para a Joana. Joana é a nossa pug. Foi você, né, Joana? Porque Joana não pode falar nada. Eu não sei se você já viu o rosto de um pug, mas ela sempre está de mau humor, ela está sempre assim. E aí quando eu falo, Joana, foi você, não foi Joana? Ela faz, então eu não sei. Mas toda vez a culpa cai sobre a pobre da Joana. Joana comeu o chinelo, Joana deixou a toalha em cima da cama, Joana esqueceu de pôr comida para ela mesma. Estou brincando. Mas a maioria dos nossos problemas, nós estamos o tempo todo tentando achar um culpado para ele. De quem foi a culpa do meu salário não ser desse jeito? De quem foi a culpa do meu casamento estar acontecendo dessa maneira? De quem foi a culpa de eu estar aqui hoje? Mas Jesus, em meio a essa pergunta, em meio a essa indagação, a minha pergunta na verdade para você é: em um momento onde você está sendo acusado injustamente, inocentemente, você ficaria calado? Se eu apontasse o dedo para você hoje e dissesse assim: sim, a culpa é sua, por tudo isso que está acontecendo, e se você soubesse que a culpa não é sua, você ficaria calado? Não, a gente ia brigar. Você iria falar: cara, olha, você pode estar até me julgando, mas eu sou inocente. E aqui o livro de Isaías nos diz que Jesus, como ovelha muda, que vai para o matadouro, ele foi até a cruz. O que nós vamos ler na sequência no livro de João, no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas, sobre a crucifixão de Jesus? Que em todos os momentos Jesus permaneceu calado. O único momento onde o imperador vira para ele e diz assim: e você? É culpado de alguma coisa? Ele diz: tu que dizes. Não tenho nada para declarar. Jesus, ele não declara nada, não porque era uma fraqueza. Jesus permanece em silêncio não por uma fraqueza, mas por uma autoridade. Jesus estava sob o controle de todas as coisas. Anote uma coisa comigo nessa noite, se você está anotando. Jesus não se calou porque perdeu o controle. Ele se calou porque ele estava no controle. Eu só ouvi um glória a Deus do Leléu. Jesus estava no controle, e se Jesus permanece calado hoje, ele ainda permanece no controle da nossa vida. Jesus, ele não ficou calado porque ele perdeu o controle, ele estava no controle. Raciocine comigo, Jesus poderia ter chamado todas as legiões de anjos, poderia ter chamado todos os profetas, Jesus poderia ter descido da cruz, Jesus poderia ter interrompido tudo aquilo, mas ele não fez nada disso, cara.
Ele não fez nada disso. A cruz não foi falta de poder. A cruz não foi uma falta de poder de Jesus, mas a cruz de Cristo foi um excesso de amor de Jesus por mim e por você. Foi a maior expressão de amor que poderia acontecer. A Santa Ceia nos lembra que Cristo não foi levado na cruz. Ninguém o levou à cruz. A Santa Ceia nos lembra que Jesus, ele caminhou até a cruz. Como ovelha muda, ele foi para o matador. Eu não sei você, irmão, mas todas as vezes que eu subo nesse púlpito, e eu agradeço a Deus por poder pastorear essa igreja, e todas as vezes que eu subo aqui nesse lugar para ministrar a mensagem, eu subo com temor no meu coração, mas eu subo com muita emoção no meu coração de falar desse Jesus tão lindo e tão maravilhoso, cara, onde eu não sou merecedor nem um pouco da sua presença, onde eu não sou merecedor nem um pouco da sua dádiva, da sua graça, da sua misericórdia. Eu não sei você, meu irmão, mas entenda o meu desabafo. Durante esses 12 dias que nós estamos vindo aqui, todos os dias orar, eu não estou vindo por sua causa, eu estou vindo por minha causa. Eu não estou vindo porque vai acontecer algo mágico e o meu ano vai ser solucionado totalmente. Eu estou vindo porque eu sei que o meu ano será abençoado, mas eu estou vindo para que Deus me dê discernimento, para que Deus me dê sabedoria. Se Tiago capítulo 1 versículo 5 diz que para todos aqueles que pedem sabedoria, Deus dá de bom grado, esses 12 dias eu vou vir para pedir sabedoria. E quantos de nós temos tantas desculpas de não estarmos aqui? É 1h, 7 às 8 da noite, tudo bem se você trabalha, se você tem a sua escola, tudo bem, não tem problema, ok, ora lá na sua casa. Mas quantos de nós não podemos investir essa 1h buscando a Deus, tendo um momento de comunhão? Quantos vieram aqui sabem, a gente não passa nem 10 minutos, a gente canta 3 músicas, dá uma palavra, ora e vai embora. E como dói saber que Jesus, ele se entregou na cruz, ele se entregou por mim e por você, e a gente não consegue dedicar 1h para ele. A gente não consegue, cara. A gente não consegue dobrar os nossos joelhos e orar 1h. Eu sei que a sua academia é muito importante, eu sei que o seu esporte é muito importante, eu sei que tudo isso é muito importante, mas não vai ser para o resto do ano. São 12 dias, são 12 dias enquanto igreja, e nós deveríamos estar aqui toda a igreja, pegando um na mão do outro. Sabe o que eu testemunhei nesses 5 dias? Pessoas chegando aqui com vários problemas, e a Jana sendo usada para orar, para que Deus entrasse com solução. Eu presenciei nesses 5 dias aqui, pessoas se derramando na presença de Deus em 1h. A gente está falando de cruz, a gente está falando de ceia, a gente está falando de sacrifício, a gente está falando de tanta coisa, e eu já deveria ter mudado de tópico, mas a gente não consegue sair desse sistema religioso, onde eu vou para a igreja todo domingo, mas eu não posso sair da minha rotina durante a semana. Ora, quem dera, se cada um dos irmãos aqui pudesse vir participar amanhã, segunda-feira, e falasse assim: Deus, eu sei que o meu ano será abençoado, mas eu estou aqui hoje só para que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria. Quer saber o grande segredo de grandes empresários cristãos?
de pessoas abençoadas, o grande segredo está aqui, ó. Joelho dobrado, rosto no pó, como já dizia os antigos profetas. Se você não paga o preço, meu irmão, você não pode ter nada. Você não pagou por aquilo. Mas nessa noite eu queria falar sobre algo. Eu quero passar para o meu segundo tópico, e eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. A cruz de Jesus, em Isaías capítulo 53, eu quero que você acompanhe comigo o verso 4 e 6. Nós vemos a graça aplicada. A graça aplicada. Diga comigo, graça aplicada. Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus. Lembra da cruz do Jesus pregado? Nós consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. E eu quero que você se concentre nesse texto agora. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele todo o nosso castigo, e nos trouxe a paz, e pelas suas feridas, e algumas versões, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, saímos do trajeto enquanto cristãos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, se esquecendo daquele que foi moído, traspassado por nós, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Por favor, casa, vamos fazer valer o nosso 2025 que passou. Me diga, o que é a graça? O que é a graça, casa? Favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele fez por mim. Eu não merecia, mas Ele me amou. No livro de Hebreus diz que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Aqui nós vemos a real aplicação da graça, mas Ele não vitimiza o seu sistema. Jesus não é vitimizado, Jesus não é um fracassado, um falido, mas Ele se tornou o nosso herói. Eu não sei se você é igual a mim, mas eu gosto muito de ver filmes de super-herói. Os filmes da Marvel ou DC, eu gosto muito de ver, e eu tenho, graças a Deus, a vida do Jonathan do meu lado, para ele me explicar todos os filmes, porque eu tenho uma péssima memória. Aí todas as vezes que lança um filme novo de super-herói, a gente vai no cinema, e todas as vezes eu fico do lado do Jonathan assim: Jonathan, que pedaço que apareceu esse filme aí mesmo? De onde é esse personagem? Eu acho que ele dá vontade de dar um soco na minha cara, mas eu fico toda vez assim: Jonathan, mas de onde que era esse cara aí? Qual filme que ele aparece? E o Jonathan é um almanaque de todos os filmes de super-herói. Ele me diz: ó, isso aí apareceu no pós-créditos do filme tal, fulano de tal e ciclano de tal. E a gente gosta de ver super-heróis porque a gente gosta de ver algo sobrenatural, eles fazendo e superando limites que para nós são limites, mas para eles não são limites. Nós estamos falando aqui de um Jesus que subiu numa cruz, onde nós não teríamos coragem de ir. Nós estamos falando aqui de um Jesus que subiu numa cruz e se entregou por mim e por você, para mostrar esse favor imerecido. E muitos de nós levamos a Santa Ceia do Senhor como um momento de choro, um momento de lágrimas. Eu quero falar uma frase, e eu gostaria muito, meu irmão, por favor, guarde isso no fundo do seu coração, para o resto da sua vida. Não chore por Cristo como se Ele fosse um derrotado, mas o adore
como um vencedor. Não chore por Cristo como um derrotado, mas nessa noite nós glorificamos Ele como o grande vencedor da nossa vida, o grande herói, aquele que venceu, aquele que se entregou, aquele que nos deu liberdade, aquele que nos deu o pão e o vinho para repartir com o meu irmão. Oh, meu irmão, Isaías 53, 700 anos antes de Cristo, ele escreve exatamente tudo aquilo que Jesus iria passar. Como não dizer que Jesus é o Cristo? Como não dizer que Jesus é o Messias? O sofrimento de Jesus não foi para que você sentisse dó dele. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu olhei para a figura de Jesus, e eu já contei aqui a história do quadro da minha tia, que abria e fechava o olho, que dava medo do Jesus. Já contei para vocês várias vezes. No Natal eu encontrei com ela, e ela chama Maria de Fátima, mas a gente só chama ela de tia Lolô. Aí eu encontrei com ela e falei: tia Lolô, você acredita que esses dias... E ela não é cristã, e eu encontrei com ela e disse assim para ela: tia Lolô, você acredita que esses dias para trás eu contei numa pregação minha que você tinha um quadro de um Jesus que abria o olho e fechava o olho quando a gente passava, e aquilo era bizarríssimo, aquele Jesus, me dava um medo. Ela falou assim: menino, você acredita que eu joguei aquele quadro fora porque eu senti um medo sobrenatural daquele quadro, e no dia que seu tio falou pode desapegar desse quadro, foi a primeira coisa que eu fiz, foi jogar ele fora, que eu morria de medo também. E ela achou muito engraçado porque eu era criança, eu devia ter 6, 7 anos de idade. Jesus, nós não devemos ver Ele com uma cara de vitimismo, aquele olhar triste, aquele olhar europeu, branquinho, com cabelos longos, te olhando triste. Mas eu imagino um Jesus forte, sendo vencedor, dizendo: eu conquistei todas as coisas, eu tomei a chave da mão da morte, eu venci por você, eu venci por cada um que está aqui nesse lugar. Eu vejo esse Jesus mais do que vencedor. Glória a Deus. O sofrimento de Jesus, ele foi substitutivo, eu por ele, você por ele. A entrega de Jesus foi intencional, foi redentora. A cruz não é um acidente histórico, mas a cruz ela se tornou um plano eterno. Na Santa Ceia nós não sentimos pena, mas nós sentimos a reverência. O pão não diz coitado de Jesus. O pão não diz coitado de Jesus, mas o pão nos diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu corpo, Deus. Irmão, não sei você, mas só um pai que já passou dificuldades, só alguém que já passou necessidade, consegue compreender o que é ter a provisão de Deus todos os dias, o que é ter o pão de cada dia. Só alguém que já sentiu na pele vontade de estar em um lugar e não ter condições, e falar assim: Senhor, me ajuda pelo menos a superar esse mês, e Deus te dá além do que você precisava. Esse pão, representado pelo corpo de Cristo, é a provisão diária. Fala para mim e para você: nunca se esqueça de quem te guarda. Nunca se esqueça daquele que te protege, que produz para você a verdadeira graça. Nunca se esqueça daquele que é o provedor de todas as coisas. Esse pão representa a provisão do Senhor.
Eu preciso que você entenda sobre a Santa Ceia. Eu preciso que você entenda que foi uma festa a Santa Ceia, mas foi a representação de Isaías 53, dizendo: obrigado Jesus, obrigado Jesus, pela sua cruz. Esse é o último tópico que eu quero dizer para você: a cruz de Jesus. Acompanhe comigo Isaías 53, verso 10. Isaías 53, 10 diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá o seu prole. Essa palavra prole significa descendência, os seus. Ele verá os seus e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Verso 11 diz: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Muitos acreditam que a pregação do Sermão da Montanha, que vai de Mateus capítulo 13 a Mateus capítulo 15, seja talvez a melhor pregação de Cristo. Mas para mim, a cruz foi o maior e o melhor púlpito onde Cristo pregou o maior sermão da história: o amor dele por você. A cruz foi a maior pregação de Jesus, o amor dele por você, para que você, quando você estivesse aqui hoje, você está aqui, ó. Você está aqui, irmão, 8h10 da noite, você está aqui, ó, sentadinho, para que você para pensar um pouquinho só, que a cruz de Jesus foi por você, meu irmão. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que você tivesse uma vida, e uma vida transformada, não uma vida da mesma maneira, não uma vida vivendo do passado, não uma vida vivendo apegada aos carrapichos de pecado, mas uma vida nova, cara, uma vida de amor. Jesus, você acha que Jesus se agrada do seu casamento estar sendo destruído? Você acha que Jesus se agrada de você estar relutante sobre tudo isso que está acontecendo na sua mente? Não, Jesus não se agrada, cara. Jesus está falando para você nessa noite: a cruz foi a maior prova de amor que eu poderia dar por você. Na cruz, o meu pecado e o seu pecado foi vencido. Na cruz, a dívida com o nosso passado pecador foi paga. Na cruz, a morte foi confrontada. Pastor, como assim a morte foi confrontada? Porque a partir da cruz, e a partir do meu reconhecimento que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou, e confessando com os meus lábios, a Bíblia nos diz que com o coração se crê, mas com os lábios se vem a salvação. E com os meus lábios, confessando que Jesus morreu, mas ressuscitou, e que ele é o meu Senhor e Salvador, essa vida já não tem tanto valor para mim quanto a eternidade. Eu já tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho a certeza que num piscar de olhos, quando eu partir dessa terra, eu vou me encontrar face a face com o meu Redentor, porque ele vive. Irmão, eu não quero ficar pregando um evangelho de prosperidade para você. Eu não quero ficar pregando um evangelho te falando que tudo vai dar certo. Eu quero te pregar um evangelho da eternidade. O evangelho para te dizer que essa vida é passageira. Tudo aqui é passageiro. E que nós vamos viver uma eternidade. Na cruz, o mundo fracassou e o céu viu a grande vitória do Senhor. O que parecia que era o fim, na verdade, era só o início da nova aliança. Mateus capítulo 26, 28.
Mateus 26, 28. Leia comigo, Mateus 26, 28. Caminhe alguns textos para frente. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, depois de Malaquias. Mateus 26, 28. Mateus 26, capítulo 26, verso 28. Mateus, capítulo 26, no verso 28. Diz o seguinte. Mateus 26, 28. Jesus, pegando o cálice, o vinho, disse aos seus discípulos: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. O sangue, o vinho, é a nova aliança que nos perdoa de todos os nossos pecados. Quando nós tomamos da Santa Ceia, nós declaramos que Ele reinou obedecendo, Ele venceu se entregando, Ele triunfou e permaneceu fiel. A Santa Ceia não é um momento de autopiedade, é um momento de alinhamento, que nós não perguntamos por que Ele sofreu tanto, mas nós perguntamos como viver à altura de um amor tão consciente. Como eu posso viver à altura do amor de Jesus? Como eu posso viver à altura desse amor entregue por mim e por você? E se Cristo deu tudo por você, viver pela metade para Ele é tolice. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Se Cristo deu tudo por mim e por você, então por que viver pela metade para Ele? É tolice. É tolice viver pela metade. É tolice, irmão. Eu me decidi, eu não vou viver pela metade. O Bruno Senna, nesses dias aqui, dos 12 dias que nós estamos aqui, o Bruno Senna pregou um texto de Josué, que Josué, no final da sua vida, ele sai da sua tenda e diz a todo o povo o seguinte: olha, se vocês quiserem seguir outro Deus, se vocês quiserem voltar ao seu passado, se vocês quiserem se curvar a outro Deus, viver de tudo que você viveu no passado, tudo bem, mas eu e a minha casa, nós nos decidimos, nós iremos servir ao Senhor. Onde estão as pessoas aqui nessa noite que dizem: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor? Onde estão os homens aqui nessa noite que dizem: eu protegerei a minha casa, e eu e a minha esposa e os meus filhos serviremos ao Senhor? Onde estão as mulheres aqui que dizem que eu terei sabedoria e eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Esse é o momento, casa. Esse é o momento de nós nos entregarmos, de entender que quando nós pegamos do pão, nós vamos lembrar que isso não fala sobre uma derrota, mas fala de uma entrega voluntária. Que quando nós pegarmos do cálice do vinho, isso não fala de um sangue perdido, mas fala de um sangue vitorioso. Ô meu irmão, minha irmã, por favor, se você está aqui nessa noite, com a sua mente aqui, se você está prestando atenção nessa mensagem, se você que vai assistir essa pregação depois online, por favor, reconheça a morte de Cristo. Entenda que Isaías 53 não fala de um conto de fadas, mas fala de um ato de entrega e um ato de vitória. Esse Jesus maravilhoso que morreu por mim e por você, meus irmãos, para que hoje a gente pudesse tomar a Santa Ceia em família, para que eu não virasse para você e dissesse assim: olha, só vai comer e só vai beber aquele que for batizado. Isso não está na Bíblia.
Para que eu virar para você e dissesse: olha, só vai beber e comer aquele aqui que não tiver pecados. Só vai beber e só vai comer aquele aqui que tem uma vida extremamente santa. Não. Esse Jesus está falando para você: vem a mim, todos, 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 e eu jamais lançarei fora. Nessa noite Jesus está chamando todos nós. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer: seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!